Liberdade de expressão, tema recorrente na mídia atual e também nos tribunais, é o tema do programa Papo Dinâmico, que começa agora. Olá, gente boa, estamos iniciando mais essa edição do programa Papo Dinâmico. Hoje nós vamos debater sobre liberdade de expressão nos meios de comunicação, tanto da grande mídia quanto das redes sociais. E vamos debater este assunto com os nossos convidados, o Dr. William Chaves, que é psicólogo, e também com o Dr. Clodoaldo Moreira, ele que é advogado e especialista em direito civil, estão aqui conosco. Então vamos cumprimentá-los. Dr. William, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Olá, boa noite, uma honra estar aqui com vocês e agradeço pelo convite e espero contribuir aí com todos. Com certeza. Dr. Clodoaldo Moreira, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Daniel, boa noite, William, boa noite a todos os colegas que estão presenciando esse debate. Então, o currículo do Dr. William eu não tenho aqui não, mas Dr. Moreira, certamente os dois convidados são de currículo extenso, né, que gastaríamos um tempo enorme para a gente ler aqui. Então, nós vamos, por enquanto, né, na medida que o programa for andando, a gente vai explorando um pouco mais da qualificação e da experiência profissional desses dois nossos ilustres convidados. E, para a gente não perder muito tempo, vamos começar na temática, né, e depois a gente volta e saber aí o que eles atuam, como é que eles atuam profissionalmente, qual é a qualificação que tem. Mas, então, hoje o tema, liberdade de expressão, eu pergunto aí ao Dr. Clodoaldo Moreira, o que é liberdade de expressão, Dr. Clodoaldo? Daniel, a liberdade de expressão ela é uma garantia constitucional. Ela decorre, logicamente, para o pessoal ter uma noção, de uma evolução denominada constitucionalismo. Então, o constitucionalismo é a antítese do absolutismo. Todo aquele que detém do poder tende dele a abusar. É uma frase criada por Aristóteles e ouvida por Montesquieu. A Constituição Francesa de 1791 criou a liberdade. E as demais constituições de todos os países também adotaram a liberdade como uma forma de uma garantia fundamental inerente a toda a população. A nossa Constituição de 88 também adota a liberdade como uma liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir. Então, a acepção é global da liberdade. Só que essa acepção de liberdade ela deve ser analisada com parâmetros, porque a liberdade ela não pode ser tão ampla como a gente imagina. A liberdade ela comporta restrições no direito civil. O que é o princípio fundamental? É aqueles princípios que estão dispostos ali no artigo 5º da Constituição, é isso mesmo? Isso, tem previsão no artigo 5º da Constituição de 88, desde a primeira Constituição de 1824 até a Constituição de 1988, sempre houve uma acepção do direito à liberdade. Cada época, logicamente, deve ser analisada de acordo com a sua perspectiva histórica. Mas a liberdade está prevista no artigo 5º, essa liberdade é que nós estamos aqui exercendo agora, a liberdade de expressão, a liberdade de nos manifestarmos, logicamente, de certos limites. Portanto, que eu não ofenda, suponhamos, o Dr. William, não ofenda você também, Dr. Daniel, em qualquer tipo de acepção, porque o meu direito começa quando o seu termina. Perfeito. E, logicamente, nós temos esse critério que deve ser sempre pensado. Você citou o Dr. William, vamos ver como é que o Dr. William vê, né, o impacto dessa liberdade na sociedade, Dr. William. Então, quando o Dr. Clodoaldo falou, existe uma liberdade de expressão que ela é relativa, né? Ele falou ali, a liberdade de um termina quando começa a do outro. E o impacto primeiro a palavra impacto, ela já remete uma experiência ruim, né? E nem sempre a liberdade de expressão ela vai ter esse impacto no sentido dos debates de serem agressivos e de serem machucar a moral do oponente, vamos dizer assim, né?
A questão é que hoje, os debates hoje, eles estão muito adoecidos, né? Qualquer fala que se diz hoje, ela traz um adoecimento bastante grande. E o ideal seria que esses debates eles fossem mais neutros possíveis, no nível realmente das ideias. O mais comum que a gente vê são as pessoas usarem a liberdade de expressão com uma língua extremamente adoecida, e os ouvidos que ouvem essas palavras, eles também são muito frágeis hoje. Então, o ideal para se portar em um debate seria eu falar de mim, das minhas opiniões, né, do que eu penso, e respeitando sempre esses limites. E quando a gente fala de liberdade de expressão, a ofensa, né, ela acaba acontecendo. E a gente entender que, por mais que isso possa interferir, magoar, ou ferir mesmo a minha saúde psicológica, eu preciso entender que a opinião do outro é somente a opinião do outro. Não quer dizer que ela seja verdade. Exato, a gente vê aí, assim, qualquer coisa que alguém fala na grande mídia, algum humorista que solta uma piada, a gente vê grupos, né, movimentos se sentir ofendidos, entrar com representação da justiça contra esse grupo. Há um exagero nisso, doutor William? Então, e aí quando a gente fala se há um exagero... Exagero no sentido das pessoas se sentirem muito melindradas, qualquer coisinha estão sendo ofendidas, achando que a sua honra ou que seus valores estão sendo atingidos por alguma manifestação pessoal de alguém que dá uma opinião sobre algum assunto, né, e a gente vê que isso ocorre, muitas vezes uma reação inesperada, digamos assim. Sim, exatamente por isso, né? Porque os ouvidos hoje parece que estão cada vez mais frágeis e as línguas cada vez mais venenosas. E aí a gente fica nesse impasse, né? Dos limites onde a lei aí sempre tenta balizar esses caminhos do possível e dos limites que não se pode. E como cada vez mais nós temos a condição de expressar nossas opiniões, inclusive nossos sentimentos, as pessoas que foram ofendidas, elas se sentem no direito de falar, olha, isso que você disse ofendeu a minha moral. Né? Então, isso também faz parte da liberdade de expressão. O doutor Clodoaldo, assim, quando eu estudei lógica, eu estudei também as chamadas falácias, né? Tinha falácias formais e falácias não formais. Então, se eu disser para alguém assim, você é uma pessoa, sei lá, se eu atacar uma pessoa desqualificando com qualquer desqualificativo, você é um irresponsável, você, sei lá, você é um corrupto. Se eu falar diretamente assim, eu estou acusando. Mas se eu disser para a pessoa assim, eu acho, sinceramente, para mim você é um cara imprestável, é um corrupto. Na minha opinião, você é um corrupto. Eu estaria manifestando a minha impressão. Eu não estou acusando, eu não estou afirmando que o cara é. Eu estou dizendo que eu acho que é. E isso não seria... eu não estaria... eu tenho o direito de manifestar a minha opinião, né? Porque eu estou achando que é, mas eu não estou acusando a pessoa. É por aí mesmo, ou, na verdade, mesmo quando a pessoa manifesta uma opinião, ele pode estar incorrendo em algum crime contra a liberdade de expressão? Excelente questionamento, doutor Daniel. O que acontece? Ação-reação. Então, toda vez que nós manifestamos, logicamente, nós sabemos que essa manifestação, ela direta ou indiretamente vai gerar um impacto no indivíduo. A recepção, como diz o Dr. William, a recepção é muito particular de cada ser, de acordo, logicamente, do seu entendimento. Achar algo sobre um próximo, isso é normal entre os indivíduos. Mas exteriorizar aquilo que nós achamos para que terceiros possam compreender essa ideia que eu tenho, isso pode configurar uma difamação, pode configurar uma calúnia. O que seria uma difamação, uma calúnia, pessoal, ter noção? Difamar é quando, nesse caso, eu imputo algo que eu sei que não é verdadeiro, ou eu acho que não é verdadeiro, e essa pessoa, nesse caso, eu falo assim, fulano não presta. Então, estou falando uma roda de pessoas, estou difamando essa pessoa. O que os outros vão pensar sobre essa fala minha? Além disso, se esse terceiro ficar sabendo, ele pode se sentir injuriado.
que o Dr. William comentou, né? O que ele acha sobre isso? Ele sabe que não é verdade, mas a lei protege, nesse caso, né, esse direito que ele tem de ter o direito à sua imagem, à sua honra preservada. Porque não compete a cada um de nós, né, simplesmente falarmos por falar. Se for uma verdade dos fatos, mesmo uma verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma situação de uma síndica, suponhamos, que responde criminalmente. Eu não posso chegar numa reunião de condôminos e falar assim, olha, é isso, uma verdade, e essa verdade vai gerar uma repercussão, porque interessa ao processo essa situação, não interessa às pessoas dentro da sua particularidade, porque prevalece uma inocência. Então, as redes sociais, hoje em dia, elas estão sendo utilizadas para praticar todos os crimes que a gente possa imaginar, sobre a ideia transvertida da liberdade de expressão. Então, nós temos que separar muito bem a questão da liberdade de expressão com fatos criminosos. E isso vem polarizando muito a sociedade brasileira e mundial também, no que se refere a essa questão. Mas a polarização, eu acredito que o doutor William possa falar melhor do que eu, dentro da perspectiva psicológica. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar mais a essa questão das redes sociais, vamos dedicar um bloco inteiramente sobre isso, né, sobre as manifestações que fazemos nas redes sociais e os riscos que nós corremos, né, de fazermos afirmações, né, sem a devida apuração, sem devida consistência. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda segunda-feira, 9h30 da noite. E você não deixe de nos acompanhar. Você pode nos acompanhar e, portanto, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e também no canal da PUC TV Goiás. E você pode seguir nós também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no perfil do programa Papo Dinâmico. Não deixe de mandar sua mensagem para nós, sugerir temas para a gente debater aqui, né? Sugerir também convidados que nós podemos convidar para fazer o nosso debate aqui. Hoje, estamos falando de liberdade de expressão com o Dr. William e com o Dr. Clodoaldo dos Santos Júnior, ele que é advogado, né, também da Comissão Especial de Direito Civil da OAB Goiás e é professor da PUC Goiás também. Né? Então, estamos aqui com dois ilustres mestres, dois ilustres profissionais de nível superior, batendo aqui esse papo aqui, conversando, explicando tudo sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão que todos nós corremos o risco de cometer algum deslize, né, e nos prejudicarmos e prejudicar pessoas também. Então é importante seguir esse programa até o final para você não correr esse risco de fazer alguma besteira aí e pagar caro por isso, tá bom? Então, vamos ver aqui com o Dr. William Chaves, como é que é essa questão do politicamente correto? Parece que hoje em dia, assim, quando a gente fica assistindo programas antigos, principalmente programas de humor, a gente vê os humoristas, né, com muita liberdade para brincar, os Trapalhões, por exemplo, como eles brincavam uns com os outros e inclusive brincavam em relação a couro, mussum mesmo, né? Era bastante pichado pelos colegas pelo fato de ser negro e tal. Mas hoje parece que existe uma onda de um tal de politicamente correto que todo mundo tem, até as piadas ficam sem graças, não tem mais graça porque dependendo do jeito que se faz a piada, o cara está cometendo um racismo ou uma misoginia ou qualquer tipo de vício, né, que fere aí o politicamente correto. Como é que o senhor vê essa situação, doutor William? O politicamente correto, na verdade, a sociedade nossa hoje está muito extremada. Ou você ou é branco, ou é preto, ou é direita, ou é esquerda, né? Ou é dia, ou é noite. Não existe mais o meio termo, parece que a gente perdeu esse caminho do equilíbrio, né? E quando a gente fala desse politicamente correto, a comunicação fica até sem graça, né? A gente fica num lugar onde nós temos que mensurar, medir, pensar toda palavra que vai ser dita, para que a gente não caia aí no risco de cometer algum engano, um crime, né? O doutor Clodoaldo aí citou há pouco. E, por exemplo, hoje nós temos uma censura
querendo mudar aí os livros do Monteiro Lobato. Porque quando a gente se propõe a isso, a gente está arriscando, inclusive, a apagar um fato histórico. Porque naquela época, chamar o negro de preto era normal. E ele registrou isso. Então, a arte também, ela vai registrando a evolução do mundo nas suas obras. Então, se a gente aceitar, né, se a gente for pensar nisso como uma solução, acaba que a gente está indo para um outro lugar. A gente está saindo de um lugar de equilíbrio para um lugar de opostos. E aí, ao invés do politicamente correto, a gente já tem pessoas, inclusive, que defendem o politicamente incorreto. Então, nenhuma das duas situações resolve o problema. Vai chamar no extremo, né? O doutor Clodoaldo, então, aí a gente vê, então, que a própria sociedade acaba exercendo uma censura sobre o cidadão, né, sobre a pessoa, ela acaba sendo censurada daquilo que ela poderia falar e não fala, por causa dessa censura social, quando, na verdade, deveria haver uma diferença entre a censura, que é uma coisa prejudicial, em relação à responsabilização. Que uma coisa é a responsabilização pela pessoa ter cedido, ter ofendido realmente a honra de uma pessoa, né? Aí ele cometeu um deslize, uma infração, um crime, e que é passível de punição criminal, penal ou indenização, né? E a responsabilização, e o fato dele ficar coagido e não querer mais dizer certas coisas por causa da pressão social, isso é uma censura. Qual o limite dessas duas coisas, a responsabilização e a censura? Primeiro o doutor Clodoaldo e depois o doutor William retoma a fala nesse sentido. No que se refere à censura, né, já tivemos uma Constituição anterior, decorrente do ato institucional AI-5, que a censura era algo fundamental para aquele governo militar. A partir do momento que nós temos a Constituição de 88, a censura deixa de existir. Ou seja, as pessoas passam a ter uma liberdade maior. Só que essa liberdade, ela comporta responsabilidade, como eu disse anteriormente. Hoje, suponhamos, um programa de televisão não é recomendado para aquele horário, para aquelas pessoas, porque temos crianças e adolescentes que estão assistindo aquele programa de acordo com a Lei 8.069, que é o ECA, é feita uma censura. Então, uma censura etária específica para aquele programa possa passar naquele horário. Só que, a partir do momento que eu tenho uma discussão, como foi feita recentemente, a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal foram colocadas em xeque. Por quê? Uma pessoa, logicamente como qualquer outro indivíduo, entendendo que tinha liberdade de expressão, estava fazendo apologia a fatos criminosos que deveriam ser praticados em desfavor daquele ministro. Poderia ser eu, poderia ser qualquer um de nós. E, de certa forma, o ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que aquela conta fosse cancelada. Cancelada. Por quê? Porque ela extrapolou os limites. Falou que o ministro deveria ser morto, falou que a filha do ministro deveria acontecer aquilo com ela, etc, etc, etc. Então, a pessoa está utilizando a liberdade através de uma rede social para praticar fatos criminosos. O que acontece hoje em dia? As pessoas, geralmente, têm... E você pode entrar em qualquer canal, às vezes, de televisão, suponhamos, qualquer canal, e você vai que quando é pela internet, na lateral, você vê pessoas só politizando, xingando, falando mal. Então, são pessoas e gerações que não estão tendo, aparentemente, um nível de acesso às informações adequadas, elas são vítimas de fake news, elas são vítimas de um pensamento não raciocinado. Tudo na vida tem que ter um raciocínio lógico. Uma pessoa, para se expressar, ela tem que pensar antes de falar. Como eu disse, ação e reação. Então, a responsabilidade é gigantesca. Um exemplo, uma pessoa que me ofende, eu posso processá-la criminalmente e posso processá-la civilmente ainda. Ela pode ser condenada a pagar uma indenização por danos morais pelo constrangimento que ela está fazendo a minha pessoa ou qualquer um de nós passarmos. Então, a lei é o limite estabelecido para que a pessoa não abuse desse direito que ela acha que ela tem. Perfeito. Doutor William, e a respeito dessa questão,
entre censura, né? A gente posta alguma opinião nas redes sociais, depois vem um batalhão de gente postando mensagens, né? Atacando, inclusive, a honra de pessoas que, porventura, você tenha feito referência. Eu lembro uma vez que o Papa Francisco fez uma referência ao presidente Lula, recebeu o presidente Lula lá no Vaticano, e muita gente no mundo inteiro postando um monte de coisa contra a atitude do Papa e tal. E muita gente tentou defender e foi, assim, veementemente atacada por ter defendido a atitude do Papa. Isso não me parece, quer dizer, não é uma responsabilidade, os caras não estão responsabilizando, eles estão censurando, né, a opinião que o outro teve em relação a esse ato. O senhor entende assim também? É uma censura? E por que isso ocorre? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar, em fazer contato, em fazer conexão com tudo aquilo que é diferente da gente. Tudo que é diferente é uma reação automática, né, nossa, em afastar. E algumas pessoas, elas vão para uma outra reação, que é o bater, né? E aí, quando uma situação ela é diferente, muitas pessoas elas vão censurar. Então, por exemplo, se nós víssemos aqui em Goiânia alguém almoçando ali uma asinha de morcego, essa pessoa certamente ela seria censurada de forma aberta ou subjetiva. E isso na China é totalmente normal, a pessoa almoçar lá a asinha de morcego. Portanto, então a cultura, o ambiente, né, onde aquelas pessoas estão inseridas, vão fazer também o certo e o errado. Isso não dá, obviamente, o direito das pessoas de enfrentarem, de falar mal e de atacar a moral de outras pessoas. Então, assim, a censura, ela é algo que vem de fora, ela é imposta. Agora, eu ter uma postura responsável é quando isso vem de dentro, né? Socialmente, por exemplo, há pouco tempo, acho que o ano passado ou no outro, era muito comum, todos os slogans de todas as empresas tinham felicidade. A Coca-Cola era Abra Felicidade. Magazine Luiza, Vem Ser Feliz. Então, criou-se uma imposição da felicidade para todos os cidadãos. A gente era obrigado a ser feliz. Até hoje a gente é obrigado a ser feliz. A gente só posta felicidade no Facebook, no Instagram, e isso é uma pressão social que não permite, inclusive, que eu expresse a minha tristeza quando eu estou triste. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, né? Nós vamos falar dos riscos que a gente corre nas redes sociais, quais os crimes que nós que postamos mensagens nas redes sociais, podemos incorrer, e também se a gente for vítima de algum crime nas redes sociais, como a gente deve agir para combater, né, para reparar o dano que eventualmente a gente possa ter sofrido com uma postagem negativa contra a honra, contra a imagem da gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje estamos falando de liberdade de expressão que a gente utiliza muito, inclusive nas redes sociais, e que você também deve usar nas redes sociais para mandar sua mensagem aqui para nós, fazer suas observações, sugerir temas, fazer críticas também, mas também se tiver elogios que faça. Eu não guarda para você, não. Faça elogios também para o nosso programa, para os nossos convidados, né, que estão aqui debatendo conosco, que são sempre convidados muito bem qualificados, né, que trazem sempre muitas boas informações e conhecimentos aqui para nós. Então, hoje estamos aqui debatendo, né, com o doutor Clodoaldo Moreira, que é advogado lá da Comissão de Direito Civil da OAB, e também com o doutor William Chaves. Doutor William Chaves, você é psicólogo, terapêutico, trabalha com Gestalt terapia? Isso. A gente tem atendimento clínico, né? Faço atendimento clínico e também na área de treinamento, desenvolvimento de pessoas e mentoria na área de comunicação plena, que é um conceito de comunicação onde se equilibra o que se diz para fora e o que se diz para dentro.
Isso tem que estar em equilíbrio para que a nossa Perfeito. comunicação seja convincente. Perfeito. Já o Dr. Clodoaldo é sócio fundador do escritório SME Advocacia e também é árbitro, né, da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada. É isso, doutor? O que mais? Sou pai de gêmeos, né? Da Comissão de Estudos de Direito Constitucional da OAB, então, e além sou disso é professor. Sou pós-doutor em Direito Constitucional, né? Sou doutor em Ciência da Religião pela própria PUC, mestre pela PUC, professor da PUC, graduação pela PUC, filho da PUC, né? Que a gente fala. Filho da PUC. E você também estudou na Itália? Fez pós-doutorado na Itália, é isso? Fiz um pós-doutorado na Itália em Direito Constitucional, especificamente sobre a temática liberdade, que nós estamos abordando. Olha, que coisa boa. E tá vendo? Nosso telespectador aí tem só que aproveitar, né, de todo esse saber acumulado aí por essas duas grandes personalidades que debatem aqui conosco. Então, vamos começar com o doutor Clodoaldo. Doutor Clodoaldo, em relação às redes sociais, nós estamos sempre postando alguma coisa. Qual o risco que alguém tem, né, de cometer algum crime em relação a essa liberdade de expressão assegurada pela Constituição? Quando é que a pessoa está usando, né, do direito de liberdade de expressão e quando é que ele está violando esse direito, está extrapolando esse direito? Eu lembro, recentemente, eu estava dando uma entrevista sobre uma determinada manifestação contra o presidente da República e analisando a legalidade, a constitucionalidade daquele ato. E ao, logicamente, mostrar meu posicionamento jurídico e não posicionamento pessoal, algumas pessoas entraram dentro daquele espaço, que era um espaço daquele jornal, e começaram a me ofender. Tudo que é tipo de situação, ameaça, ofensa pessoal. Então, todas essas pessoas que me ofenderam, todas essas praticaram fatos criminosos. Porque uma coisa é você falar, não concordo com você, discordo da sua manifestação. Isso é básico numa sociedade, as pessoas não concordarem. Agora, a forma que ela não concorda, praticando atos que geram constrangimento à minha pessoa, falando que eu sou isso, aquilo outro, e logicamente sabendo que eu não sou, como o Dr. William comentou, isso me dá a discricionariedade de processar ou não essas pessoas. E se eu fosse processar cada uma dessas pessoas, cada uma responderia pelo crime específico, criminalmente e civilmente. Então, às vezes a pessoa precisa entender que a lei é soberana e ninguém está acima da lei. Então, o indivíduo deve, logicamente, ao se manifestar, pensar antes de escrever. Lembra que eu falei o raciocínio? O raciocínio tem que ser posto na frente. Peraí, eu não concordo com ele, mas eu estou me manifestando dentro da minha paixão ou dentro de um raciocínio lógico? A gente observa muito a paixão, e a paixão, logicamente, é algo no qual o ser não consegue ter o discernimento lógico para poder ter uma argumentação adequada, e esse indivíduo extrapola esses limites, invadindo essa competência e ofendendo não só a minha pessoa, mas o próprio jornal, que também pode ser vítima de difamação. Por exemplo, a pessoa manifesta uma opinião a favor de ações sociais em benefícios de pessoas pobres. Aí uma pessoa reage, a gente vê isso constantemente nas redes sociais. Ah, você está defendendo pobre? Então você é comunista. Isso aí é uma ofensa pessoal, porque ser comunista não é necessariamente ser uma coisa ruim. Né? A pessoa, para muita gente mas para muita gente, de repente, ser comunista é até um qualificativo bom. Mas hoje em dia corre nas redes sociais, por muitos grupos, né, que essa pecha de comunista é uma qualificação ruim. Então, que a pessoa, nesse caso, não está rebatendo o argumento do outro, ele está atacando a pessoa. Né? Como é que, nesses casos, se qualificaria, digamos aí, um ataque, um excesso? A forma como ela é posta, a forma ela é fundamental. Eu lembro que eu dei uma entrevista sobre símbolos. Um símbolo nazista, sozinho, por si só, não representa nada. A partir do momento que o indivíduo escreve algo sobre aquele símbolo, demonstrando ou fazendo alusão àquele símbolo a uma determinada pessoa, agora, se colocar um símbolo fazendo alusão à minha pessoa, eu posso me sentir ofendido. Falar que eu sou comunista, falar que eu sou capitalista, falar que eu sou isso, aquilo outro, isso é um fato, aparentemente, na minha perspectiva individual, corriqueiro. Isso, no meu ponto de vista, não me ofende, mas tem pessoas que podem se sentir ofendidas, Daniel. E se assim o forem, eles vão consultar um advogado, o advogado vai analisar o contexto
da situação e vai, suponhamos, Sim. tomar medidas. Imagina um juiz, né, que chama ele, suponhamos, né, ele é um juiz que está julgando a situação X e chama ele de comunista. Às vezes ele pode se sentir ofendido, né? Então, cada caso tem que ser analisado com a sua particularidade. Perfeito. Doutor William, eu queria que o senhor entrasse nessa discussão também, mas, assim, como é que o senhor vê esses excessos que as pessoas cometem? Por que a pessoa, de repente, está num debate onde estão discutindo ideias e a pessoa deixa as ideias de lado e ataca a pessoa? Vai tentar não discordar da pessoa, apresentar razões diversas em relação ao que ela está falando, mas tenta encontrar algum adjetivo para depreciar a pessoa e, portanto, desqualificar o seu argumento. A internet, ela propicia esse evento, né? Que Le Bon falava disso, né? Que é a desindividualização da pessoa. Ela, no meio de uma multidão, ela tem dois efeitos. O efeito de a multidão interferir na sua individualidade, mas existe também a pessoa individual imaginar que, por ela estar no meio de uma multidão, ela não será identificada. E aí ela aproveita e faz aí as coisas mais horríveis que o íntimo dela está pedindo. Então, esse efeito é o efeito de desindividualização e que a internet supõe que esse efeito é possível. E hoje a gente sabe, né? O doutor Clodoaldo falou que se ele quisesse processar cada uma daquelas pessoas, né, que lhe ofenderam, ele poderia. E agora é curioso essa resposta dele, porque assim, o que a gente vive nesse mundo agora de Covid, né, e eu sou também psicólogo lá do Hospital de Campanha, e eu faço uma metáfora que eu acho bem válida para o momento. A gente usa a máscara no corpo por dois motivos. Uma, porque eu posso ter o vírus, para evitar que eu passe ele para você. E a segunda é que você pode ter o vírus, e para me proteger, eu uso a minha máscara. E emocionalmente, existe essa necessidade de nós também colocarmos essa máscara emocional. Por que o Dr. Clodoaldo não entrou com processo contra todas essas pessoas? Por quê? Porque quanto mais emocionalmente estável, saudável eu estou, menos eu me infecto, vamos usar aí a palavra, né, da pandemia, com a doença emocional do outro. Então, o doutor Clodoaldo, nessa hora, emocionalmente saudável, entende que aquilo é uma doença da pessoa que está o atacando. E ele faz a escolha, eu processo ou não processo. E muitas das vezes, essa desindividuação que a internet provoca, essa sensação de estar no meio da multidão, é que facilita com que as pessoas tenham a coragem de falar o que não se deve. Doutor Clodoaldo, lá na rede social, a pessoa aí, o nosso telespectador está nos assistindo, fez uma postagem lá nas redes sociais e de repente alguém foi lá e começou a atacá-lo, né, a fazer alguns ataques pessoais a ele, dizendo que, sei lá, ele é comunista ou é corrupto, porque está apoiando corrupto ou está defendendo corrupto, sei lá, está atacando a pessoa. Qual é a postura, qual é a atitude que a pessoa tem que tomar para coibir isso? Porque se for entrar no debate desse tipo de coisa, acaba que só vai piorando, né? Porque geralmente quem faz ataques pessoais não estão dispostos a argumentos. Então não adianta apresentar argumentos contra. Tudo bem que a pessoa pode até apresentar uma nota para dar satisfação a outros leitores, mas certamente a pessoa que atacou não vai parar de atacar por causa disso. A gente já viu aí vários youtubers que foram atacados né, atacado na sua honra, inclusive com fake news, né, para justamente desqualificar a opinião deles. Então, o que a pessoa pode fazer em termos práticos para coibir esse tipo de ação? É só a justiça mesmo? Aquele que logicamente passa por uma situação dessa, primeira coisa, se tiver essa informação, ele tiver acesso ao programa, à filmagem, ou ele puder fazer um print, todas as informações são fundamentais, porque quem alega tem que fazer prova. Então, se ele foi vítima de uma difamação, se ele tiver essa prova, ele pode procurar o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, a gente fala que é a última rácio. Para a gente ter uma noção, nós temos 210 milhões de habitantes com 100 milhões de processos. Ou seja,
a cada 2 pessoas um processo. Então, se você não tem, não se preocupe, em breve você vai ter um processo. Isso é estatística nesse país. E nós judicializamos tudo, discutimos tudo no judiciário, a gente delega para o judiciário. Mas foram criados meios alternativos, desde a Roma antiga, existe a ideia da arbitragem, existe a ideia da mediação. Então, nós devemos, nesse caso, saber dialogar. Então, o indivíduo que me ofendeu, nesse caso, né, se ele for identificável, geralmente ele tem que se identificar ali, um cadastro prévio. Aí tem uma lei, que é uma lei de cadastro geral de proteção de dados. Ele está ali Essa lei cadastrado. nova aí, essa lei nova, Lei Geral de Proteção de Dados, ela criou canais administrativos para resolver esses conflitos, digamos assim, de ataque à honra? Tem. O que acontece? A pessoa jurídica, né, que está criando um canal ou está realizando atividades comerciais, ela tem que observar certos critérios que a própria lei dispõe. Dentre elas, que a pessoa que possa, suponhamos, manifestar no chat, ela tem que fazer um cadastramento prévio. Então, o cadastramento são informações. CPF, eu posso ter as informações do CPF. Então, se ele colocar um CPF falso, eu consigo identificar. Se ele colocar um CPF que não é dele, às vezes eu consigo identificar. O sistema de inteligência consegue fazer a varredura. Então, existe uma responsabilidade maior agora daquele que, logicamente, tem um programa e expõe. Mas lembrando que ele deve passar as informações para a vítima. Ele não pode controlar o que as pessoas estão falando, porque existe a liberdade de expressão. Então, a pessoa que foi vítima de situações como essas, eu recomendo procurar uma delegacia de crimes eletrônicos. Em Goiânia nós temos uma especializada, ou no interior você pode procurar uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, e daquele boletim de ocorrência será designado uma audiência, se houve uma difamação, calúnia e injúria, para que as pessoas possam entrar num acordo. Eu sempre recomendo, logicamente, entrar em acordo, porque o ser humano, infelizmente, ele vai falhar. O ser humano, ele falha, é um ser falível. Isso é inerente a todas as pessoas. Então, a pessoa que falhou, logicamente, chegando ali, ó, peço desculpas, não vou fazer mais isso, o indivíduo não quer dinheiro, ele quer o quê? Uma retratação. Sim, mas muita gente falha, não é porque falhou, não, ele acertou mesmo, ele queria ofender e ofendeu. Não foi um erro, foi um erro moral, mas não um erro intencional. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, e nós vamos falar também, né, para muita gente que nos acompanha, muita gente que é trabalhadora, né, então também a liberdade de expressão em relação ao trabalhador, o que o trabalhador pode falar, né, nas redes sociais sem prejudicar a sua carreira profissional. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico. Hoje nós estamos debatendo sobre liberdade de expressão com o Dr. Clodoaldo Moreira, advogado, e Dr. William Chaves, psicólogo. Então, nós estamos debatendo aqui sobre liberdade de expressão e eu gostaria de saber, logo direto aqui do Dr. William Chaves, o que os trabalhadores, quais cuidados um trabalhador deva ter ao usar as redes sociais, expressar nas redes sociais, para não incorrer em algum problema com o empregador ou com os colegas de trabalho? Existem princípios de valores, né? Que todo grupo tem. A nossa família tem os valores da nossa família, a nossa empresa, a nossa sociedade, enfim. Então, todo grupo que a gente está inserido, ele tem esses princípios de valores. Esses valores, às vezes, estão escritos, às vezes, eles são de costumes. E essas regras, na maioria das empresas, elas estão muito claras. O que pode ser dito, o que não pode ser dito. Algumas empresas têm comissão de comunicação, que toda postagem usando o nome da empresa tem que passar por essa comissão para ser aprovada. Agora, a minha empresa não tem isso. Eu quero fazer uma postagem em relação a qualquer evento, a qualquer momento da minha vida, e vou usar, por algum motivo, o nome da minha empresa. Para a gente evitar qualquer problema, é sempre bom usar o bom senso, né? O bom senso é o balizador de qualquer ação que a gente possa fazer. William, mas eu saí, a minha empresa, eu acho que ela foi injusta comigo na minha demissão, por exemplo. Isso não dá o direito, e aí o Dr. Clodoaldo vai falar melhor sobre isso, de eu usar as redes sociais para denegrir aquela empresa. Isso eu tenho que resolver em outros âmbitos. Então, assim, liberdade de expressão
ela está intrinsecamente ligado a deveres e respeito para com o outro e também uma dose muito grande de empatia. Doutor Clodoaldo, a empresa tem que ter alguma normativa interna própria para poder agir em benefício dela, em defesa dela, caso seja atacada ou denegrida por algum trabalhador, ou isso faz parte da regra geral e não há necessidade de ter algum tipo de norma interna e procedimento interno para coibir esse tipo de manifestação dos seus empregados nas redes sociais? Eu concordo com o Dr. William no que se refere ao bom senso. Então, o funcionário não precisa ter uma regra escrita falando que ele não pode falar mal. Já é inerente já a qualquer condição de todo empregado nunca falar mal do seu empregador. Ah, eu não gosto do meu empregador. Ok, mas você não pode exteriorizar que você não gosta. Utilizar a rede social para falar mal. Já vários casos eu já vi de indivíduos que trabalham em rede fast food, que entendem que são explorados absurdamente, eles mostram ali situações, por exemplo, de insatisfação contra, eles praticam atos, por exemplo, um indivíduo, ele pegou um alface, pisou em cima do alface, mostrando para todo mundo, então, logicamente, ele vai ser demitido por justa causa. Então, esse indivíduo ele tem que comportar limites. Eu tenho um e-mail, suponhamos que é o e-mail da instituição. Eu não posso utilizar o e-mail da instituição dentro das minhas atribuições como funcionário daquela empresa. E não é meu e-mail pessoal. A própria empresa pode ter acesso a esse e-mail e saber as informações que estão, porque o e-mail é da empresa e não meu pessoal. Da mesma forma, fui demitido, o Dr. William comentou. Então, uma situação dessa, se porventura eu falar mal assim com uma pessoa, olha, eu não gostei que a empresa fez isso, aquilo, ok, mas utilizar a rede social para falar mal daquela empresa, isso gera indenização. Mesma forma, uma pessoa que comprou um carro e não gostou daquele carro, que veio com defeito ou um vício, ele usa a rede social para difamar aquela empresa. Todas essas pessoas podem incorrer em responsabilidade civil porque estão difamando aquela pessoa jurídica que estão difamando. Por isso que existe a relação processual, para evitar que essa pessoa faça justiça com as próprias mãos. Pois é, tem gente, o doutor William, vou fazer mais uma pergunta do doutor William e mais outra para o doutor Clodoaldo. Em relação ao doutor William, a questão ideológica. A gente vê que os grupos ideológicos, muitas vezes, são muito acirrados, né? E, às vezes, a ideologia, é claro, todo mundo deve ter uma certa ideologia, que é uma certa orientação, né? Que a pessoa tem da vida, do mundo e tal. Então, é normal as pessoas terem ideologia, mas tem algumas ideologias que são tão fechadas e acabam desrespeitando ou desconsiderando as outras. A gente vê certas pessoas que pertencem a grupos ideológicos que se referem às outras de outros grupos ideológicos como se fossem bárbaros, né? Como é que o senhor vê essa situação? E isso está muito presente, principalmente nas redes sociais. A gente vê constantemente isso, esse debate nas redes sociais. Gente de ultradireita, gente nazista, já foi citado aí, fascista, ou gente que defende o regime militar, né? Tem coisas assim de todo tipo nas redes sociais, como tem gente também de esquerda que defende a revolução e tal. Como é que o senhor vê essa situação de grupos ideológicos se degladiando nas redes sociais? Então, isso acaba voltando ao que a gente falou lá no começo. A sociedade nossa, isso não é só no Brasil, ela está extremamente polarizada. Ou a direita ou a esquerda. Não existe mais um centro, e aqui no Brasil o centro virou sinônimo de lugar ruim, né? E não de consenso, que deveria ser isso, pelo menos politicamente, né? Então, quando a gente tem essa polarização, ela está demonstrando o adoecimento da massa, adoecimento da população, adoecimento emocional de todos nós, e que, estando em grupo, primeiramente, eu acho que existe uma questão que é muito forte. Existe um sentimento de pertencimento. O ser humano, ele precisa se sentir pertencente a algo maior que ele. E hoje, a nossa sociedade, as nossas famílias, estão cada vez mais terceirizando essa integração dos seus familiares para outras entidades. E a escola terceiriza
o município para o estado para a federação, e acaba que a gente tem um monte de pessoas com um nível muito grande de carência de pertencimento, e aí elas vão procurar grupos onde elas se sintam pertencentes. Alguns vão procurar por caminhos mais nobres, vamos dizer assim, que vai participar do seu time de futebol, da sua religião, trabalhos para a sua comunidade, e outras pessoas vão buscar esse sentimento de pertencimento em outras entidades, né? Esses grupos aí extremistas. E isso, ao se sentir pertencentes, eles vão começar a repetir essas ideias, e às vezes, simplesmente num processo de repetição. E isso vai fazer com que eles se sintam pertencentes, e cada vez que eles repetem, mais integrados eles vão se sentindo. É claro que existem responsabilidades, e todo mundo é responsável pelos seus atos. Perfeito. Doutor Clodoaldo, recentemente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu o bloqueio de páginas nas redes sociais que incitavam a intervenção militar no Brasil. Como é que o senhor vê isso? A questão, nós temos uma lei, que é a Lei de Segurança Pública, que é a Lei 770 de 83, que determina, logicamente, que não é possível apologia de fatos tidos como retrocessos. Então, qualquer coisa que vai contra a estabilidade da democracia, isso pode ser considerado um fato como criminoso. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, entendendo que há uma margem, um limite entre essa liberdade de expressão e propriamente uma apologia de um regime que não existe mais, porque existe uma democracia constituída, republicana, a gente, nesse caso, toma esse cuidado por uma questão preventiva. Nós não devemos, logicamente, tomar medidas sem pensar nas reações. As pessoas estão ali conclamando, aparentemente, algo que elas entendem que é legal, dentro da sua perspectiva pessoal, mas nem sempre é o que a nação geral pensa. Então, um grupo individualizado, eles entendem que aquilo é bom para a nação. Mas o que é bom para a nação é, logicamente, a obediência à lei, obediência à estrutura estatal que nós temos. Só que as pessoas querem ultrapassar esses limites, porque o ser humano, ele é movido a desafios. Então, o desafio é ir contra. Mas qual que é a razoabilidade? Não tem razoabilidade. Então, o Supremo, quando determina isso, para alguns é restrição à liberdade de expressão, mas o Supremo está corrigindo. Existe aí, o doutor Daniel, uma questão que tem que ser sempre colocada. O Supremo é o garantidor da ordem constitucional. O Supremo vem de um tempo para cá, às vezes, resolvendo situações que seria do Legislativo. Nós temos aí um ativismo judicial muito grande, mas a gente tem que tomar cuidado, logicamente, para tomar cuidados em pontos específicos para que seja corrigida essas situações e que seja assegurada a liberdade, como já foi assegurado várias liberdades aí que aparentemente não eram tão legais. Perfeito. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, temos que encerrar. Doutor William, muito obrigado pela presença, boa noite. Obrigado, doutor Daniel, obrigado, doutor Clodoaldo, e obrigado a todos vocês que nos assistiram até agora. Ok, doutor Clodoaldo Moreira, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, doutor Daniel, boa noite, doutor William, e boa noite também a todos vocês que ficaram até o final nesse programa. Perfeito, e para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço, boa noite, até a próxima.